Ao tratar esses pontos todos, eu acho que a gente está, talvez o ponto de convergência chave disso aqui, porque a gente não está olhando para isso nem do ponto de vista empresarial, do tipo como podemos lucrar com essa história, nem do ponto de vista tecnológico, simplesmente de como é que, em termos de engenharia, há desafios isolado num contexto social, mas a gente está pensando justamente a partir do contexto comunicacional e social, e, portanto, a partir de uma lógica de fortalecer três questões. Uma, a liberdade de expressão em si. Nós precisamos resgatar essa expressão, liberdade de expressão, que foi apropriada justamente por quem oprime a liberdade de expressão. E aí, o direito à comunicação, ele vai além da liberdade de expressão ao pensar que não é simplesmente a liberdade de falar, mas é a liberdade de fazer com que essa produção seja distribuída e haja acesso, e, portanto, que as pessoas possam falar e serem ouvidas, né? E aí a gente precisa pensar quais são os desafios para isso, e eu queria pontuar a partir das falas que foram feitas aqui. Um dos primeiros pontos que foram ditos é um pouco essa lógica, e que tem muito a ver com a questão da conferência, é esse conflito entre a velha indústria e a nova indústria, vamos dizer, e aí do ponto de vista empresarial, porque a gente não pode deixar de olhar que essa convergência é também empurrada e moldada de acordo com interesses econômicos bastante relevantes. A indústria das telecomunicações hoje no Brasil é responsável por 5% do PIB brasileiro, né? Nós temos receitas da ordem de centenas de bilhões de reais. Os radiodifusores, do ponto de vista do rádio e televisão tradicional, trabalham com... as receitas de publicidade são cerca de 25 bilhões, mas só na televisão são cerca de 10 bilhões por ano, mas também com um poder simbólico e de presença bastante grande. Mas eu acho que também foi bastante salientado, e é importante colocar aqui, que embora haja conflitos entre eles, nós não podemos olhar esses temas como temas conflitantes. Nós precisamos pensá-los como nós precisamos fazer essa convergência também. Não interessa a gente fazer uma discussão aqui do que é mais importante, discutir o cenário de convergência ou o cenário de radiodifusão. Nos dois casos a gente está falando da mesma coisa, das condições do direito à comunicação, e aí, mas precisamos saber fazer essa diferenciação, e acho que as falas conseguiram fazer isso muito bem. O que esse novo cenário de convergência traz de novo, de fato? De que maneira ele rearranja esse cenário, né? Muda essa correlação de forças, muda as condições da gente resistir a determinadas questões que estão colocadas. E isso também supera uma lógica das pessoas às vezes perguntam assim, mas você acredita no poder da internet? Não é uma questão de acreditar, é uma questão da gente tentar reconhecer, identificar, fazer um diagnóstico claro desse cenário, identificar potencialidades e conseguir se apropriar e criar espaços à frente, ou, vamos dizer assim, em alguns momentos em disputa com setores que querem fechar, seja por interesses econômicos ou políticos, fechar determinadas potencialidades. E também às vezes a gente fala da convergência como um espaço de potencialidades, mas ela não significa necessariamente a realização dessas potencialidades. E há muita gente que está querendo que essa semente não se transforme em árvore. O cenário da convergência é um cenário que está colocado num contexto social, político, que a gente conhece qual que é, um contexto de relações de poder e de opressão bastante claros. Essas relações, elas também tendem a se reproduzir dentro de estruturas convergentes. Eu quero falar um pouco depois do que modifica em termos da possibilidade de reação a essas opressões. Então a gente está falando de uma diferença, por exemplo, gritante entre centro e periferia mundial. Estamos falando de uma diferença gritante também centro e periferia dentro do Brasil e das condições que você tem de acesso, de velocidade de acesso, de como é que, por um lado, isso pode potencializar transformações, pode potencializar diferenças, né? Nós podemos estar transformando, criando um abismo ainda maior entre os que têm e os que não têm. Isso significa uma diferença entre homens e mulheres, e uma relação de opressão que também se reproduz não só no conteúdo, mas nas relações a partir dos meios de comunicação convergentes, entre ricos e pobres, e uma questão de classe também colocada, entre brancos e negros. Portanto, esses binômios, eles continuam sendo refletidos e reproduzidos em alguma forma num ambiente convergente. Só que, e aí eu acho que tem um grande salto que foi destacado também, que eu queria levantar, a convergência tecnológica, a partir daquelas características que a Marília colocou, da horizontalidade, de uma forma de possibilitar uma determinada maneira mais colaborativa, de sair de uma lógica unidirecional para uma lógica não só bidirecional, mas como multidirecional, né? A questão das redes que saem num aspecto centralizado, vão depois para um centralizado,
e depois, como é que é a expressão que você, numa rede distribuída. E eu acho que isso nos possibilita sim uma mudança na possibilidade de reação e de contraofensiva nessas relações sociais tradicionais de opressão e de poder. E aí eu acho, por exemplo, é muito fácil você encontrar na internet uma relação de autoridade de vozes que ainda é com um referencial bastante forte no mundo masculino, né? Isso tem a ver com uma característica da internet, que é no momento que há muitas versões, muitas referenciais, o desafio não é falar, mas é ser ouvido, né? E ser ouvida. E nesse cenário a gente tem ainda uma reprodução de relações de hierarquias e de referências que ainda são baseadas nas relações sociais machistas, e acho que isso, talvez, esse é um dos pontos mais claros, e isso continua bastante forte no cenário de internet. O que está em pauta hoje? Eu diria que são 3 pontos centrais. É uma questão das questões mais voltadas para a produção, das questões de distribuição e das questões de acesso. Nós temos que entender quais são os gargalos, quais são os impeditivos, os empecilhos para a produção, e aí fazendo essa ponte o tempo inteiro com a questão de gênero, para a distribuição desse conteúdo, dessas informações, dessa leitura e para o acesso. Nós temos uma realidade em que só 25% da população brasileira tem um acesso mais frequente à internet. E uma boa parte deles dependente ainda, não de um acesso em boa condição, em banda larga, etc., mas de um acesso bastante restrito. Então, um dos desafios que a gente tem é, de fato, viabilizar um plano nacional de banda larga que utilize das estruturas da fibra, por exemplo, que o governo já tem instalado em sua administração indireta, e consiga potencializar isso para viabilizar uma robustez no acesso da população brasileira à internet. O marco regulatório, conjunto de leis, normas, decretos, etc., que organiza essa área, é muito dependente de relações de mercado. Relações de mercado são relações que vão onde houver dinheiro que pague os interesses deles. Como a Carla colocou, tem uma pesquisa da União Internacional de Telecomunicações que mostra o Brasil como um dos países de acesso às telecomunicações e à internet mais caros do mundo. Temos que pensar a questão da utilização desses novos meios. Nós precisamos pensar a relação, e aí nós vamos observar que boa parte dessas questões são questões culturais, tanto do uso das tecnologias, como da relação e de apropriação do conteúdo que é feito por essas tecnologias. Vou dar um exemplo muito claro. Mesmo para o 25% da população brasileira que tem um acesso razoavelmente frequente à internet, a dimensão de uma notícia que é veiculada no Jornal Nacional é muito diferente de uma notícia qualquer que você acesse via Google ou via qualquer site. Não são só referências que reproduzem uma relação de opressão e de poder masculino, mas também de poder de estruturas tradicionais de grupos de mídia. Isso tem a ver com determinadas condições também de produção e de distribuição. Eu acho que só com o tempo é que a gente vai conseguir esfacelar essa relação e essas questões culturais, mas não é um caminho óbvio, não é um caminho inexorável, vamos dizer assim. Não significa que basta dar tempo ao tempo e as coisas vão acontecer, né? Significa que nós precisamos fazer processos ativos de mudança para que essas coisas aconteçam. Senão nós vamos ter os meios de comunicação, mesmo num cenário de convergência, reproduzindo estruturas e relações de poder e de opressão que a gente tem na sociedade tradicional.